Fala pessoal do nono, beleza? Estamos de volta aqui para trabalhar um pouquinho com vocês as atividades. Vamos começar aqui lá na página 38. Então vamos dar uma olhada aqui no exercício 1. Analise os 4 sistemas indicados a seguir, em que os átomos de alguns elementos químicos estão representados por esferas de cores diferentes. Então eu tenho 4 situações aqui, tá? Agora responda. Quantos átomos em cada sistema? Lembra, os átomos são as bolinhas. Então, olhando aqui para o sistema 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só contar o número de bolinhas. Aqui no exemplo 2, 2, 4, 6, 8. No 3, vamos contar as bolinhas. 2, 4, 6, 8, 9. Opa, peraí, contei errado. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas. E no 4, nós temos estas bolinhas, contando todas, 10. Atividade B. Cada sistema apresenta quantos elementos químicos? Aqui fica uma coisa que a gente tem que entender. Elemento químico são as bolinhas diferentes. Então, olha aqui no exercício 1, no grupo 1, perdão. Eu tenho bolinhas brancas e verdes, não é isso? Essa verde é igual a essa, que é igual a essa. Então, isso daqui que está me dizendo que é um elemento químico igual. São todos verdes. Então, são 1 verde, 2 branco. 2. Olha no exercício 2, no grupo 2. Todos são vermelhos. São todas iguais. Então, qual é o número de elementos químicos? 1. É só um elemento químico, repetido várias vezes. Mas é somente 1. No 3. Aqui vai complicar, porque vamos separar por cores. Vamos ver as brancas. Tem bolinha branca? Tem, independente do número delas. Então, tem um elemento químico branco. Tem um elemento químico verde mais escuro? Tenho. O elemento químico verde mais claro? Tenho, já são 3. E o azulzinho? 4. E agora nessa atividade, no grupo 4. Vamos olhar aqui. Eu tenho bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Ou seja, quantos elementos químicos eu tenho? 2. Ok? É tranquilo, é só a gente começar a entender o que são cada uma dessas coisas. Tá? Na letra C. De acordo com Dalton, a combinação de átomo de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. Há quantas substâncias em cada sistema? Então, olha o sistema 1. São todos iguais, não são? Isso quer dizer que é uma substância só. Então, uma substância. No 2, a mesma coisa. Não são iguais? Então, é uma substância só também. No 3, opa, aqui eu já tenho diferença. Essa é uma substância, essa é outra substância, e essas duas aqui, outra. Então, eu tenho uma, duas, 3. 3 substâncias. E no 4, essa é igual a esta, então uma. Esta é igual a esta, então são 2. Letra D. Quais sistemas são constituídos apenas por substâncias simples? Lembrando aqui que é uma substância simples, é uma substância feita com vários átomos iguais. Então, olha o caso da 1. Eles são iguais aqui, ó? Não. Um é branco e o outro é verde. Então, isso aqui esquece. Olha 2, o agrupamento 2. São todos iguais, não são? Então, beleza. O 2 é. O 3, não. São bolinhas diferentes. E no 4? Sim, são iguais. Esse aqui não é igual a esse? Sim. E esse aqui é igual a esse. Então, são substâncias simples. Perdão, aqui, ó. São constituídos apenas por substâncias simples. 2 e o 4. Substância simples, aquela formada por átomos somente do mesmo tipo. Mesmo tipo. Aqui também é o mesmo tipo, só que são diferentes. Mas cada um deles não é pelo mesmo tipo? 2 azuis, 2 azuis. 3 vermelhos, 3 vermelhos. Então também é uma substância simples. Na E. Qual sistema é formado por substâncias compostas? Ué, se o 2
e o 4 são simples, o 1 e o 3 são compostos, tá? Substâncias compostas formadas por elementos químicos diferentes. Então a bolinha branca é um elemento químico, a bolinha verde é outra. Então aqui eu já sei que é um elemento, que é uma substância com elementos diferentes. No 3 a mesma coisa, eu tenho vários exemplos. Estes dois são iguais e este aqui. Então, sistemas 1 e 3. F. Em qual sistema há representação de uma mistura de substâncias? Ou seja, tem várias substâncias misturadas. Aqui, ó, é uma substância só, não é isso? Aqui é uma substância só. Olha lá, ó. Olha na resposta. Qual a representação de misturas de substâncias? Somente 3 e 4. Olha aqui o porquê, ó. Vocês estão vendo que são coisas diferentes? Aqui são todos iguais, não são? Então não. Aqui também não são iguais? São. Só a 3 e a 4, que tem várias coisas diferentes juntas. Ok? Vamos lá. Próximo, na G. Em qual sistema há representação de uma única substância? Então, só uma substância. E aí? Olha lá. Ó. Vamos tentar entender o porquê. Em qual sistema há representação de uma única substância? No sistema 1 e no sistema 2. Por quê? Porque só tem átomos vermelhos e esses daqui também só tem deles. Por que o 3 não é? Vocês estão vendo que esses dois são iguais? Mas esses dois são diferentes. Então não, só iguais. Somente 1 e 2. A resposta. 1 e 2. H. Indique a fórmula química das substâncias que foram representadas nos sistemas. Para isso, utilize as informações no quadro a seguir. Então, a bolinha branca, hidrogênio, a vermelha, oxigênio, verde clara, flúor, a azul, nitrogênio e a verde mais escura, cloro. Então, vamos lá. Fórmula química das substâncias. Então, o HCl. Olha aqui. Opa, peraí, pronto. HCl, como que eu representaria? Seria um átomo branquinho e um verdinho. HCl. Essa ordem aqui ela pode variar. Lembra que a gente já tinha conversado sobre isso? Tem uma ordem certa, mas por enquanto vamos só juntar as coisas para ver como é que vai ficar, ok? Então vamos olhar no 2. Aqui ó, é só você, nesse exercício que tem o HCl, que é o conjunto 1, não é isso? HCl. Ó, hidrogênio e cloro. Eu tenho que olhar aqui, ó. Viram? Hidrogênio e cloro. Olha o 2. São só bolinhas vermelhas, não é isso? Então quem era a bolinha vermelha? Oxigênio. E repararam que elas sempre estão em pares? Então, se elas estão em pares, eu vou representar por O2. Lembre-se, 2 aqui embaixo indicava a quantidade de átomos juntos. Na 3, juntando também. Vamos lá, eu tenho 3 coisas nessa. Então, eu tenho o HF. Ó, vamos lembrar aqui, hidrogênio branco e o verde claro é o flúor. Então, eu tenho HF, HCl, que é o que a gente já tinha falado aqui no primeiro, o branquinho com o verde escuro, e o NH3, a amônia. A gente já falou também bastante de amônia em sala. E por último, eu tenho o N2, ou seja, 2 bolinhas de nitrogênio juntas, e o ozônio. Lembra que eu brinquei também que o ozônio era um gás, formava a camada de ozônio, só que aí se a gente respira a gente pode passar mal. Então, né? Oxigênio tudo bem, olha o 2 aqui, esse sem problema, a gente precisa. Tem que usar. Só que o ozônio aqui não vai dar muito certo. Né? Vocês lembram disso? Vamos para a questão I. Quantas moléculas em cada sistema? Então, o número de moléculas. Então, quantas coisas apareciam em cada sistema? Lembrando que são conjuntos, tá? 1, 2, 3. É só contar os conjuntos de bolinha em cada sistema, tá? Então, vamos lá, voltando. No 1 nós temos 3. No conjunto 2 nós temos 4, no 3 4 também, e no 4 4 também. Só contar o conjunto de bolinhas. Considere o sistema a seguir. Então eu tenho vários elementos químicos aqui. Tudo bem? Pode-se afirmar que nele há. Quantos átomos tem? Átomos são as bolinhas. Então se você contar todas as bolinhas aqui, eu vou chegar no número 22.
Então, pensando nisso, eu já sei que pode ser ou a alternativa A, C ou D. Vamos olhar os elementos. Quais são os iguais? Então tem 1, 2. Espera aí, me perdi, gente, só um minutinho. Aqui, elementos. Ah, não, desculpa, fiz errado, perdão. Elementos são as cores das bolinhas. Perdão. Então, reparem nas cores. Vocês estão vendo que eu tenho bolinhas brancas, eu tenho bolinhas vermelhas e bolinhas pretas. Então, quantas? 3. Então, eu já excluo a alternativa A nessa. Então, eu tenho de opção a alternativa C e a alternativa D. Substâncias. Vamos olhar para as substâncias. Ou são 5, ou são 7. Vamos olhar aqui quantas substâncias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mas professor, mas são 7 aqui. Mas tem um detalhe. 1, 2, 3, 4, 5. Se elas são iguais, não conta 2, conta somente 1. Então eu sei que a alternativa correta é a letra C. Se ela é igual, eu não preciso contar ela 2 vezes. Eu não estou falando número de substâncias. Tá? Quantas são, independente de quantidade. Então, quais são os tipos de substâncias que apareceram? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso que é a alternativa C. Vamos para a questão 3. Relacione os sistemas apresentados a seguir com as informações. Então, sistema formado por 2 substâncias simples e uma composta. Então, eu tenho que olhar aqui nos conjuntos e ver qual é uma substância que tem 2 substâncias que são simples e uma composta. Olha o C. São uma... Estão vendo que são todas azuis? Então, aqui é uma substância simples. Essa também é simples? São todos átomos vermelhinhos, são todos iguais. E uma composta. C. Na segunda, sistema formado somente por 2 substâncias simples. Professor, mas não é uma substância só? Não. Conta o número de bolinhas. Se o vermelho era o oxigênio, lembra do exercício anterior? Aqui eu tenho oxigênio, 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 ozônio e ozônio. Ozônio e oxigênio são substâncias diferentes. Entretanto, elas são substâncias simples. Por quê? É só feito com átomos de oxigênio. Nesta, sistema formado somente por uma substância simples. Todos aqui são todos iguais. E é uma substância simples. E aí? Vamos pensar. Olha aqui a resposta. B. É somente uma substância simples. Professor, por que não é aí? Mas tem uma bolinha preta aqui, né? Então ela não é simples, ela é composta. E aí eu já dei a resposta. Olha lá. Sistema formado somente por uma substância composta. Se a simples era a B, a composta é a E. E por último, sistema formado por 3 substâncias compostas. Essa foi difícil, hein? Já falei todas as outras. Quem sobrou? Identidade. Sistema formado por 3 substâncias compostas. Essas duas não são iguais, desculpa. Então é uma substância só. A segunda substância, terceira. Letra D de dado. 4. A ideia de Dalton para representar os agregados atômicos pela combinação dos elementos químicos em proporções definidas é muito utilizada até os dias atuais. Observe a representação da molécula do ácido acético, componente principal do vinagre. Então, tem aqui a molécula, tá? Com base nessas informações, responda as questões propostas. Quantos elementos há nessa substância? 3. 1 elemento químico, 2 elementos químicos, 3 elementos químicos. Não é a quantidade de átomos, tá? Cuidado. Então, aqui na A, 3. B. Qual a quantidade de átomos de cada elemento presente? Aí eu vou ter que contar. Hidrogênio. Quantas bolinhas brancas? 1, 2, 3, 4. Então, o hidrogênio eu tenho 4. Vamos para o carbono. 2 carbonos. Oxigênio.
2 oxigênios. Então ficou H4, né, que são 4 átomos, carbono 2 e oxigênio 2. C. Com os símbolos dos elementos e com a quantidade de átomos de cada um, escreva a fórmula química dessa substância. Para isso, considere a representação por ordem alfabética. Então, como é que ficaria? Ordem alfabética, tá? Quem vem primeiro aqui? Carbono, oxigênio ou hidrogênio? Carbono. C2. E aí, vamos fazer a ordem alfabética. O ou H? A, B, C, D, E, F, G, H. Então, C2, H4, O2. Então, a resposta correta. C2, H4, O2. Ordem alfabética, tá? Na vida real isso não acontece, a gente não separa por ordem alfabética, mas como o exercício pediu, a gente fez dessa forma. Tudo bem? Questão 5. Observe as representações no quadro a seguir. Então, vamos lá. A substância: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, cloreto de hidrogênio, água e amônio. Então, eu tenho as representações aqui com as bolinhas. Com base nessas informações, escreva as reações químicas solicitadas na sequência, contando ao final o número de átomos de cada elemento químico, em ambos os lados, para confirmar se a reação está balanceada. Lembrar a lei de Lavoisier, o Manuel Lavoisier, se é um sistema fechado, o número inicial é igual ao número final. Então, olha lá uma possível resolução. Eu tenho aqui, ó, 2 moléculas de cloreto de hidrogênio. Olha lá o cloreto de hidrogênio. Se decompõe formando uma molécula de hidrogênio e uma molécula de cloro. Então, eu tenho 2, não é isso? Essas 2 vão se decompor, vão separar todos os átomos. Os de hidrogênio vão se juntar e os de cloro vão se juntar. Então, 2 bolinhas pequenas, que elas saíram daqui, se juntaram e formaram essa, o hidrogênio. E as 2 grandes azuis se juntaram e formaram o cloro. Ok? Então, se eu fizer a conta, 4 átomos de um lado, 4 átomos que são os reagentes e 4 átomos que são os produtos. Então, está balanceada? Tá. B. 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água. Olha lá o rolo, gente. Como é que era a fórmula da água? H2O, não é isso? Olha aqui, ó. O H, que são as bolinhas brancas, e o oxigênio. H2O. Então, olha aqui como é que vai ficar. 2 de hidrogênio, estão vendo aqui? Ó, de novo, 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio. É uma molécula de oxigênio. Então, eu tenho que formar água. H2O. Então, automaticamente eu já sei que 2 bolinhas vão para uma e essas outras 2 para outra. E não é um átomo de oxigênio. Então, uma bolinha de oxigênio, 2 de hidrogênio. Uma bolinha de oxigênio, 2 de hidrogênio. Está balanceado? Conta o número de bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta desse lado aqui no produto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui como é que ficou separadinho no reagente. 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio. No produto, 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio. Então, manteve igual, né? Um sistema fechado. Tá? Lembrem do Lavoisier. C. Uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 de amônia. Olha, aqui a gente tem que tomar cuidado e tem que fazer cada uma das bolinhas, tá? Contar direito, porque senão vai dar errado. Então vamos lá. Uma molécula de nitrogênio. Nitrogênio é N2. Aqui, ó, nitrogênio. São 2, não é isso? Então 2 bolinhas grandes. Tá? Aqui, ó. E aí, o nitrogênio ele vai reagir com hidrogênio. 3 de hidrogênio. 1, 2, 3. Certo? Um jeito fácil da gente conseguir resolver esse exercício. Se você olhar aqui em cima, já está te dando a resposta. Só que, repara, se você pegar só um grande aqui e 2 pequenos, ficaria só um. Não tem que estar igual no reagente e igual no produto? Então, aqui, ó, uma bolinha grande para cá, 2 pequenas para cá. Uma bolinha grande para cá e 2 pequenas
para cá. É só você transferir o lado das bolinhas. Professor, tá certo? Conta o número de bolinhas. Então, eu tenho 4 hidrogênios aqui. Tenho 2 nitrogênios. 4 mais 2, 6. 3 mais 3, 6. 6 átomos de cada lado da reação. Então, tá perfeito. Tá? Olha aqui, ó. Nesse caso, vamos com calma. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui, ó. Vamos contar para ver se é isso mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A amônia já tinha a resposta aqui, ó. Ela já estava formada. Era só você trazer essa resposta aqui para baixo. Só que tem que tomar cuidado porque assim, tem que ficar um número igual. Por isso que eu voltei no exercício anterior e a gente contou de novo. Então, sempre conte o número de bolinhas. Se são 6, 8 de um lado, automaticamente do outro, se for no sistema fechado, também serão 8. Tá? Tá aqui o exemplo. Bom, o Dalton ele explicava algumas coisas. A gente vai dar uma sequência, tá? O Dalton ele explicava algumas coisas. Só que nem tudo já era muito perfeito. Então, vamos dar uma olhada, vamos avançar um pouquinho nessa teoria. O modelo atômico de Dalton foi aceito pela comunidade científica durante praticamente todo o século XIX. Os avanços científicos, porém, demonstraram que o átomo é formado de partículas ainda menores, ou seja, o átomo é divisível. Lembra? Para o Dalton era uma bola de bilhar, era maciço, indivisível. Só que a gente sabe que não é assim, tem coisas menores do que o átomo, porque o átomo tem que ser feito de alguma coisa. Então, né? Meio óbvio. Né? Lembra no método científico? A dedução, você deduzir uma coisa, por exemplo, você usar a lógica para chegar numa dedução, também é aceito como prova. Porque eles não conseguiram provar isso aqui bonitinho, tá? Mas eles já tinham uma ideia de que o átomo ele era feito de coisas menores. Quem começou a falar isso foi um outro cara chamado Thomson. Tá? Então vamos lá. Thomson e o átomo com cargas elétricas. A gente já tinha parado para pensar como é que um átomo grudava no outro. Deus passava cola lá e os dois grudavam. Não era assim, né? É só lembrar de um ímã. Imagina um ímã, um lado positivo e um lado negativo. Se você aproxima os dois, o que acontece? Eles grudam. Se forem dois lados iguais, dois positivos, eles se repelem. Se forem dois negativos, também se repelem. Então alguém tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo, né? Os opostos se atraem, lembram disso? Então vamos lá. No final do século XIX, evidências experimentais levaram à conclusão de que a eletricidade está presente na matéria. Assim, a necessidade de explicar novas evidências científicas impulsionou vários cientistas, entre eles Joseph John Thomson, a desenvolver novos experimentos e propor hipóteses sobre a natureza do átomo. Então foi esse cara aqui, ó, bonitão aqui, ele começou a falar, o átomo tem carga elétrica. Só que lembra, na ciência você pode falar o que você quiser. O problema é que você tem que provar. Você pode falar. Fala à vontade, filhão. Só que você tem que provar aquilo que você está falando. Como que ele fez isso? Ele fez um experimento, que é o tubo de raios catódicos. Vamos falar aqui um pouquinho no Saiba Mais. Um dos experimentos mais importantes para o estudo da eletricidade foi o desenvolvimento de ampolas de vidro. Então era uma ampolinha de vidro, tá? E uma quantidade controlada de gás sob baixa pressão. Então essa ampola tem um gás aqui dentro, tá? Era submetida a uma corrente elétrica e produzia raios luminosos que saíam do polo negativo, denominado cátodo, e iam em direção ao polo positivo, denominado ânodo. Esses raios, chamados de catódicos, pois eram provenientes do cátodo, eram detectados ao se colidirem com um material fluorescente, que era o sulfeto de zinco, que recobria a parede da ampola, evidenciando que eram carregados negativamente, ou seja, comprovando a natureza elétrica da matéria. Olha para a ampolinha aqui, ó, o cátodo negativo desse lado e o ânodo positivo. Repara aqui no escuro, quando ligava a carga elétrica, tá vendo que está saindo um feixe aqui, ó, e aqui tem o sulfeto de zinco, tá vendo que está ficando fluorescente? Então, isso mostrava com cor.
que a carga elétrica estava sendo atraída do lado positivo para do lado negativo, desculpa, para o lado positivo. Olha aqui, ó, você vê, ó, o movimento. Só uma curiosidade. Vocês não vão saber que vocês não, né? Vocês não são do meu tempo. Mas os pais aí em casa que estão ouvindo também vão saber. Lembra da TV de tubo? A ideia é essa daqui. É um tubo grandão lá dentro, aquela parte de trás, a bundona da TV. Hoje não tem, né? Hoje ela é retinha. Mas as TVs antigas, elas tinham aquela parte comprida atrás, né? Que era um tubo de raio catódico. Então movimentava a corrente elétrica ali. Por isso que a mãe, quando ia limpar a TV, tinha que chamar uns 3 caras forte para levantar a TV de 29 polegadas que pesava 1 tonelada. Né? Porque era muito grande. Hoje, as de hoje, né? Você faz um carinho na tela, ela já racha. Mas enfim, né? As coisas evoluem. Então vamos lá. Após realizar vários experimentos com o tubo de raios catódicos, Thomson descobriu que, no átomo, havia partículas ainda menores, com carga elétrica negativa e de massa desprezível, as quais posteriormente ele chamou de elétrons. Então, a parte negativa de um átomo eu chamo de elétrons. Thomson foi o primeiro cara que usou esse termo aqui, ele criou esse termo, ok? Com isso, em 1898, Thomson sugeriu um novo modelo científico. Como a matéria é neutra, né, ela tem eletricidade total nula, né, lembra? Prótons igual a elétrons. Em seu estado natural, a existência de partículas negativas, que são os elétrons, no átomo indicava a presença de cargas positivas. Lembra? Os opostos se atraem. Então, se eu tenho um negativo, obrigatoriamente eu tenho que ter um positivo. De modo que o total de cargas negativas deveria ser igual ao total de cargas positivas. Ou seja, a quantidade de elétrons no átomo deveria ser suficiente para anular a carga positiva da esfera. Olha aqui o exemplão. Para ele, era uma esfera grande positiva e os elétrons eram menorzinhos, ficavam grudados. Tanto que na ciência nós chamamos isso de pudim de passas. Faz um pudim, sabe aquele pudim de leite bom que a mãe faz? Então, aí vai lá e estraga, coloca uva passa. Olha lá, por isso que ficou o nome pudim de uva passa, né? Pudim de passas. Porque você tem lá um pudim bonitão, mas aí alguém resolveu colocar uva passa. É tipo quando coloca maçã na salada. Na salada não, na maionese, sabe? Aquela coisa. Tava bom, pra que foi colocar fruta no meio? Mas, enfim, né? Cada um tem seu gosto. Então vamos lá. Thomson descreveu o átomo como uma esfera uniforme, que ela era carregada positivamente. Só que ela era incrustada com cargas negativas. Então, olha o exemplo aqui bonitinho, representando. O estudo com os raios catódicos conduziu várias investigações experimentais em busca de novas explicações sobre a estrutura atômica e sobre a relação entre a matéria e a eletricidade. Em 1895, o físico Wilhelm Conrad Röntgen, saúde, né? Porque, oh meu Deus, olha o nome do rapaz. Ao realizar experimentos com a ampola de Crookes, né, que são os tubos catódicos, quase que eu falei católico, oh meu Deus, descobriu uma nova espécie de radiação produzida pela descarga elétrica de um gás rarefeito na ampola de vidro. Ele denominou essa radiação de raio-x. Olha o exemplinho aqui, ó, da raio-x, ó. Radiografia da mão da esposa de Röntgen, porque ele não ia colocar a mão dele lá. Aí chamou a esposa, falou, filha, vem cá, vai, depois você lava os pratos aí. Vamos, põe a mãozinha aqui pra eu ver se aparece alguma coisa. Ai, cara, sem vergonha. Enfim, tirou lá a foto dela. E era um anel. Ah, professor, mas o anel tinha que estar mais pra baixo aqui. Rapaz, o seu dedo é comprido, né? Conta aqui, ó. A primeira falange, a segunda falange, terceira falange, né? A parte onde fica o anel mesmo. Então ela tinha um anel na mão. O raio-x não passou. Se ele não passou, ele refletiu. Olha lá, anelzinho na mão dela. Vamos lá. Olha o caso aqui de um exemplo que dá pra gente brincar. O modelo criado por Thomson era capaz de explicar alguns comportamentos da matéria, não compreendidos até aquele momento, como a sua natureza elétrica. Esse processo pode ser observado, por exemplo, ao esfregarmos uma flanela em um tubo de caneta ou outro objeto de plástico, em que ocorre a eletrização por atrito. Então, olha aqui, ó, a descoberta dos raios-x foi considerado o primeiro processo associado à radioatividade, fenômeno que iria transformar o conhecimento sobre a constituição dos materiais.
Essa experiênciazinha aqui simples é aquela que eu fiz na sala com o tubo da caneta com papel picado. Lembra que esfregava no cabelo? Tudo bem que eu não tenho muito cabelo, mas vocês lembram. Então, é a carga elétrica. O tubo ele ficava carregado positivamente e o papel ficava negativo. Lembra? Positivo com negativo atrai. Então, junto os dois, né? Mostra ali que tem um efeito de carga elétrica. E a radioatividade a gente vai começar a falar na próxima aula, tá? Mas tomem cuidado com essa palavrinha aqui e não associem com uma coisa ruim. Tudo bem que quando a gente fala radioativo, a gente já pensa que é logo na bomba atômica, né? Faz parte. Mas a radiação não é só a questão de bomba, tá? Dá para fazer um monte de coisa. Por exemplo, quimioterapia e radioterapia, tratamento para câncer. Né? Então, assim, a radiação, como quase tudo na vida, lembra aquela frase que qualquer coisa em excesso ou em falta faz mal? Então, a radiação, a radioatividade, se eu usar na dose correta, aquelas células cancerígenas que iam te matar, elas morrem. Então tomem cuidado, porque às vezes, de vez em quando, alguns termos, né, como radioatividade, num primeiro momento assusta, mas na verdade não é bem por aí, né? Depende de cada situação. Beleza, pessoal? Então na próxima aula a gente continua. Abraço.